Muito bem, você que nos acompanha na página Estação da Luz Espírita, hoje 21 de junho de 2020, nós vamos reproduzir uma palestra de Rossandro Kingsley, O Quanto é Tóxico Reclamar. Rossandro Kingsley, Os Conflitos Interiores. Esta palestra foi transmitida pela TV CECAL no dia 11 de novembro de 2017, na primeira Conferência Espírita Catarinense. Nessa palestra, Rossandro nos convida a refletirmos sobre os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas reclamações. É um trabalho realmente extraordinário, você não pode perder. Só lembrando, por exemplo, que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo da nossa página é reunir o maior número possível de trabalhos espíritas, palestras, vídeos, conferências, entrevistas, textos, livros, as obras da codificação, para que você que nos acompanha possa acessar e ali você encontra material para estudo, para o seu lazer, para as suas pesquisas. Portanto, lhe convido para essa palestra extraordinária. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, gente. É uma alegria estar aqui com vocês, juntos. É uma alegria nós podermos estarmos juntos, buscando realmente renovar as nossas forças, as nossas esperanças, para a construção de um mundo novo. E eu estou falando para um público privilegiado, porque no momento desse, em que parece que a loucura tomou status de coletividade, ter as informações que nós temos como espíritas, se elas não são apenas conhecimento, se elas estão começando a fazer parte do nosso cotidiano, é um privilégio profundo. Também é, como vocês já devem ter ouvido várias vezes, como eu sempre escuto, uma grande responsabilidade. Porque nos dias de hoje, tudo o que nós precisamos é trabalhar com Cristo para a construção de um mundo novo. E o tema que a gente vai conversar hoje, me desculpem a voz, mas são 26 viagens por mês. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre o quanto é tóxico reclamar sempre. Obviamente que eu sei que não é o caso do pessoal do movimento espírita aqui de Santa Catarina. Afinal de contas, certamente um povo mais evoluído, que aguenta até furacão, não está reclamando de qualquer coisa, né? É uma pessoa que tem essa capacidade de olhar as coisas de forma mais lúcidas. Mas vamos tentar entender o que acontece com a gente. Por que a gente entra nesse esquema psicológico de entrar em contendas, né? De entrar em conflitos, ou de ter uma visão negativa do mundo, ou uma visão infantil do mundo. Geralmente nós temos uma tendência de olhar o panorama histórico ou a perspectiva de uma determinada época e cultura ou de uma determinada geração, e muito comumente a gente diz, isso é sinal de que a gente está prestes a pegar o aeróbus, quando a gente diz assim: no meu tempo não era desse jeito. Quando você começa a dizer que no seu tempo não era desse jeito, você está querendo supor que no seu tempo era melhor. E quando você supõe isso, você está desdizendo a lei do progresso, que diz que todo o tempo que vem, ele termina sendo melhor do que o anterior. Que diz que toda geração que chega consegue ir mais longe do que a geração que sai. Exatamente, inclusive, sobretudo, pela colaboração da geração que está aqui antes, e que comeu um dobrado, e que abriu a picada, para o mundo da geração que chega ser mais fácil do que a da geração que vai. Portanto, é muito comum a gente, fazendo um recorte da cultura, ter, e olhar para a que eu vou usar, uma falsa sensação, fiquem tranquilos, eu não vou cair, uma falsa sensação, eu estou olhando, uma falsa sensação de declínio cultural. Quando o Kardec pergunta, por que nós temos uma sensação de que, observando o mundo atual, ao invés de avançar, recuamos? Pergunta interessante, né? Porque olha só, ele estava dizendo o seguinte: do ponto de vista moral, pelo menos do ponto de vista moral, a sensação é de que, ao invés de avançar, recuamos. Ele percebia que materialmente a gente avançava, e Kardec nem tinha smartphone nem WhatsApp, mas ele percebia que a gente avançava materialmente falando. Mas ele tinha também essa sensação de que havia um certo declínio do comportamento, das condutas. E os espíritos respondem assim: tu te enganas, porque se tu observares bem, verás que o mundo só avança. No entanto, todavia, porém, entretanto,
mas, ou como gosta de Emmanuel falar, debalde, quando tem necessidade de reformas, o mal tem que chegar ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, aquilo que havia sido contido, ele explode e eclode para que a gente faça a mudança. E aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa geração que aparentemente está perdida, a gente começa a perceber como a gente começa a reclamar do tempo atual, sem perceber o nosso papel no tempo histórico no qual nós estamos inseridos. Para isso eu vou dividir a plateia aqui agora à tarde, para definir com que grupo eu estou falando. Pode ser? Muito bem, sem vergonha nenhuma, levante a mão se você quando estudava pagou moral e cívica. Não sou o único velho aqui hoje. O SPB. Se você é aquela pessoa que botou um bombril na antena da TV para pegar melhor, você teve a ideia inteligente de botar uma tela azul na tela preta e branca da TV para achar que ficava colorida, e percebeu que criou os Smurfs, todo mundo ficou azul, né? Você que quando a sua havaiana torou, botou um prego e continuou usando. Isso não é reciclagem, é pobreza mesmo. Naturalmente, a tendência dessa geração, e eu não estou falando do pessoal da Vila Sésamo para não construir ninguém, não constranger ninguém. A tendência dessa geração é observar os tempos atuais com um certo descrédito. E aí, se a gente fizer um recorte da cultura, nós temos essa falsa sensação de declínio cultural. Querem ver? Geração moral e cívica, música da nossa infância. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Se tudo pica-pau amarelo, se tudo pica-pau amarelo. Vou parar para não chorar, para ninguém entrar em clima de nostalgia. A pergunta é, nessa música tem melodia? Tem poesia? Autor, Gilberto Gil. Logo depois entrou o Balão Mágico, e eu fui apaixonado por Simone. Fiquei muito triste quando ela soube que tinha um namorado. Foi doído para mim. Foi o primeiro chifre virtual que eu recebi na vida. E a música da nossa época, então, do Balão Mágico era: depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperanças, quem faz tudo para um mundo melhor. Tem música, tem melodia, autor, Ivan Lins. Nos anos 90, entra no mercado fonográfico infantil brasileiro um outro fenômeno, cuja poesia e a profundidade poética é tão grande que eu precisaria da ajuda de vocês para interpretar esse poema shakespeariano que diz: Hilari, hilari, hilarie, oh. Começou a era da vogal na música brasileira. Depois veio aê, 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 oh. Depois oh. Bem, a gente chegou à sensação de que a poesia meio que se perdeu, a melodia meio que se empobreceu. No entanto, a gente pensou, não vai piorar. Imagina, não. No entanto, como é momento de transição planetária, Papai do Céu permite que uma galera desça para fazer uma recuperação. Vocês lembram de ré? Era a recuperação da recuperação que a gente fazia naquela época, dos ídolos do moral e cívica. E essa galera, obviamente, chega e começa a influenciar a cultura, e começa com uma música que diz assim, que vai descendo na boquinha da garrafa, e até hoje, toda vez desce mais um pouco. A música, ela é mais pornográfica, ela tem menos valores, e são ídolos da geração atual. Facilmente, olhando só para essa perspectiva, eu posso dizer, esta geração está perdida. Quando eu estava em 1984 assistindo o clipe trailer de Michael Jackson, que entrou para a história como um clipe que foi tão bem acabado, que criou a MTV. Ao mesmo tempo foi uma época em que pela primeira vez na Billboard americana um negro ficou em primeiro lugar nas paradas de sucesso, também escutado por brancos. Marcou historicamente a história da música americana. Meu avô entrou na sala, vendo o clipe de Michael Jackson, parecia um monte de Walking Dead andando,
E meu avô perguntou o que era aquilo. Eu fui explicar que era Michael Jackson, que aquilo era muito bonito, que era maquiagem. Ele olhou para mim e fez: esta geração está perdida. No entanto, exatamente por causa da contribuição dele, da minha mãe, todas as pessoas que antes de mim me amam, não acontece isso. As gerações que vêm sempre conseguem dar uma resposta ao tempo e conseguem vencer. No entanto, muitos, no meio do processo, se destroem. E como a doutrina espírita não tem proposta de salvação individual, mas de redenção coletiva, o nosso objetivo aqui é criarmos em nós um conjunto de sentimentos de esperança, certeza de que nós fazemos parte da construção de um novo tempo e não podemos impedir que isso aconteça com uma visão simplista de sociedade, reclamando de tudo o que acontece o tempo inteiro. Reclamando do clima, reclamando do casamento, reclamando do trabalho, reclamando de tudo absolutamente. Ou seguindo aqueles 2 sintomas da loucura atual, que tudo que a gente tem que fazer é prazeroso. Tudo tem que ser legal. Sabe o que acontece com os professores? Eles são torturados por famílias que acham que o professor tem que dar uma aula fantástica e que a aula tem que ser uma coisa prazerosa. A pergunta é: quem acha prazeroso estudar cosseno e cotangente? Como você acha que seu filho se sente de manhã quando ele acorda sabendo que vai fazer o futuro do pretérito imperfeito? O conhecimento, ele é exaustivo e exige disciplina. Portanto, essa fantasia de que tudo tem que ser fantástico, alegre e feliz faz com que muitos jovens reclamem por coisa nenhuma, simplesmente pela vida como ela é. Porque muitos pais não sabem explicar que a vida tem momentos de angústias, que a vida tem altos e baixos, que um ser humano que está nesse mundo ainda em processo evolutivo, um mundo ainda em expiação e provas, alterna humores, sentimentos, tem angústia, tem dor. Aliás, perceber, por exemplo, que crise existencial é uma coisa que só é sentida por espírito em processo evolutivo. Porque espírito que não está evoluindo não tem crise existencial, não perde o sono, não tem problema para dormir, porque não sente culpa do mal que faz. Só quem tem problema de sono, só quem tem insônia, só quem de vez em quando tem que apelar para um remedinho, é espírito que está querendo crescer, porque a velha criatura e a nova começam um conflito para que o novo venha. E nessa perspectiva, a vida tem que ser vivida exatamente como ela é, pela importância que ela tem das experiências que fazem parte do nosso cotidiano. Os professores são chamados para formações com a promessa de que apareça uma nova didática para que eles possam dar uma aula fantástica, como se fosse o Cirque du Soleil. E não é assim que funciona. Na verdade, o conhecimento exige repetição e a educação exige repetição. Emmanuel diz que a educação é um processo de ensinar, esperar e repetir. Isso vale para professores, isso vale para pais. Você ensina, espera o efeito daquilo, o quanto aquilo ecoa dentro do nível de compreensão daquele indivíduo, e depois, uma vez que você sentiu que ainda não está pronto a lição, você repete ela novamente. E assim, num processo de repetição, você vai criando conhecimento, de modo que reclamar porque se tem que trabalhar, reclamar porque tem que se estudar, reclamar porque tem companheiros de trabalho, reclamar pela família que tem, reclamar porque mora em tal canto, reclamar pelos políticos que temos, é uma forma muito infantil de estar no mundo. Ao fazer isso, nós desenvolvemos um sentimento contrário fundamental a um tipo de sensação, aliás, um tipo de emoção sem a qual nós não nos relacionamos com o Pai, que é gratidão. Gratidão por estarmos aqui, gratidão pela família que temos, gratidão pelo acesso das coisas que nós possuímos, gratidão pela política que nós temos, porque #aceita que dói menos é o que tem para hoje. Não significa que eu vou ficar parado e impedir ou não participar de um processo de mudança. Não significa que eu não vou dar minha contribuição para que o mundo melhore, mas eu vou parar de projetar fora uma questão que está dentro de mim. Hoje, graças a Deus, o discurso dos brasileiros começa a mudar.
Porque uma das coisas que eu mais escutava quando eu estava em algum Uber, algum táxi, saindo do aeroporto, e as pessoas colocavam no jornal de manhã, e saía mais um escândalo, geralmente o motorista comentava: também o povo brasileiro não presta. E quando ele comentava isso, eu fazia: pô, ele é suíço. Porque ele estava se excluindo e não estava reconhecendo que ele fazia parte de um processo de caos. Inclusive porque depois de dizer isso, ele dava uma trancada no carro na frente. Depois ele passava o sinal, mas ele acreditava que o problema era do povo brasileiro. E aí essa reclamação compulsiva de questionar: será mesmo que o Brasil tem um papel a cumprir como coração do mundo e pátria do Evangelho? Talvez porque a gente tem uma visão romanceada desse papel. E imagine que a gente vai fazer isso se a gente fosse um monte de espírito de luz. Esqueça. Quando a gente entra no centro espírita a primeira vez, que a gente escuta as pessoas falando manso, entregando uma mensagem: seja bem-vindo, caro irmão. Quando uma pessoa começa a ler uma mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, com uma voz doce, e um palestrante dizendo também de voz doce, a gente pensa que todo mundo ali é evoluído, menos a gente. Nada que 15 dias de convivência não faça com que a gente perceba que não é bem assim. E a gente tem uma tendência de achar que aquela pessoa que entrega a mensagem: bom dia, meu irmão, aquela pessoa que faz a prece: amados irmãos, está com a voz falsa e que é fingimento. Não é fingimento. É a voz de alguém que quer um dia ser doce o tempo inteiro. É a voz de alguém que está dizendo: é assim que eu quero que minha alma seja, leve, suave, serena. E eu estou ensaiando, pelo menos aqui, em 1 hora da minha vida, eu me dou o direito de experimentar o prazer de ser leve, de ser doce, de ser luz. Nunca podemos encarar esses movimentos dentro das instituições como movimento de falsidade. Nós todos estamos tentando ser melhores. E se você acha que está ruim, pense bem. Porque, de todo modo, apesar de nossas deficiências, das nossas fragilidades, a gente está lá apostando em servir o Cristo. Mas se você espera que servidores de Cristo sejam equilibrados, você está no lugar errado. Porque Ele mesmo declarou que veio para os que estão doentes e não para os que estão sãos. Daí a gente tem duas perspectivas: ou você se acha são, e aí se caracteriza como o mais doente dos doentes, ou você se reconhece como doente. Se você se reconhece como doente, você imagina que o centro espírita é um SAMU de almas, uma UPA de urgência emocional, e que aqui nós estamos num congresso de doentes da alma. No entanto, descobrimos que nesta relação homeopática, a cura não vem por uma tentativa de curar-se a si mesmo. A cura vem, sobretudo, pelo desejo de mesmo doente cuidar do doente ao lado. A grande cura é um processo que se estabelece por: eu não vou mais reclamar porque as pessoas do meu centro são difíceis. Eu vou procurar ser fácil para ser o elemento que torna o ambiente melhor. Porque a gente faz um grupo de estudo de Joana de Ângeles, autodescobrimento, começa a estudar, vê a importância do convívio, da empatia, da resiliência. Em todo grupo de estudo tem aquela pessoa que tenta monopolizar, fala o tempo inteiro e sempre que vai fazer uma pergunta faz uma palestra. Não sei se acontece aqui. E quando a pessoa começa a falar, você entra em prece e faz: por que não muda de centro, criatura? Ou seja, você está estudando tolerância e na primeira experimento de tolerância você quer ejetar a criatura. De modo que, na verdade, é apenas um conhecimento intelectual sobre o autodescobrimento e não entender: existe alguém pedindo socorro, pedindo atenção, pedindo afeto. Talvez de um jeito que me incomode, mas aí, por que me incomoda? Por que eu não vou ao encontro? Porque eu não dou a atenção que eu nunca dei. Por que eu não ligo quando chegar hoje à noite para aquele parente que sempre liga para mim só para pedir, jamais para dar? Mas hoje eu vou tomar a iniciativa de ligar para escutar, para desenvolver em mim essa capacidade de, ao invés de reclamar,
das circunstâncias e das pessoas, eu vou observar e vou me doar. Aí a gente começa a mudar. E sai dessa visão infantil de que a mudança do nosso país para se tornar um mundo melhor é uma mudança que vai acontecer apenas numa reforma política. É uma mudança que vai acontecer em nós. É quando nós encaramos a nossa tarefa de estarmos neste país e entendermos que nós, com o conhecimento que temos, somos e podemos ser um agente de profunda mudança. O grupo de cristãos que mudaram a história do mundo somavam, na época de Cristo, apenas 1% da população. E fizeram o que fizeram. 1%. Pensa na quantidade de cristãos que tem no Brasil. O que está faltando em nós é convicção e força de entender que a mensagem do Evangelho, ela é transformadora por si só. Ela tem um poder de penetrar profundamente em nossas fibras. E se tudo que a gente sente, a gente puder vivenciar, se o que a gente lê nas romances de Emmanuel, de André Luiz, de Joana, de Manuel Filomeno, nas obras todas que a gente tem acesso da codificação, se não for apenas um deleite intelectual, que nos atrai pelo conhecimento, pela cultura extrema, mas for uma obra que nos alerta sobre processos de mudança interior, eu começo a não mais reclamar da vida e entender que eu estou no lugar certo para cumprir uma tarefa. Tarefa de, em mim, fazer a mudança que vai ecoar no meu país. Eu gosto muito de citar essa pesquisa, vocês devem ter ouvido já, do IBGE, quando perguntou 4 coisas para os brasileiros, para entender como o brasileiro se sentia em relação a si. A primeira pergunta foi: você é racista? Mais de 90% dos entrevistados disseram: de jeito nenhum, eu não sou racista. Teve um que tinha tanta convicção de que não era racista, que complementou a resposta dizendo: eu mesmo tenho vários amigos negros de alma branca. Depois a segunda pergunta foi: o Brasil é um país de racista? Mais de 90% dos entrevistados disseram: sim, no Brasil tem muito racista. A terceira pergunta foi: você é invejoso? Mais de 90%, não. O que é meu, o que é do outro é do outro. E a quarta pergunta: você é invejado? Mais de 90%, muito. Não posso trocar de carro que o povo olha, não posso pintar a casa que o povo pinta. Assim, temos um país esquizofrênico. Um país cheio de invejosos e racistas, mas ninguém admite que seja. Tem até um humorista no meu estado que diz que o problema é que ninguém assumiu o Brasil. E ele diz que começa no hino essa informação. Ouviram do Ipiranga. Ele diz que ninguém diz quem foi que ouviu. Ninguém assume. Eu ouvi, eu estava lá. E óbvio que ele faz uma piada sobre esse sentimento de não tenho responsabilidade com o caos que está aí. Por isso eu posso reclamar de tudinho. Do que entra, do que sai, do que está para sair, do que está para voltar. Eu posso reclamar tudinho. Ninguém presta. Pronto, ninguém presta, vamos jogar na lata do lixo. Vamos reclamar. E... como assim? E eu? Eu sou bem melhor, sou superior. O ano que vem vai ter eleição, não vai? A imprensa vai cobrir assim, invariavelmente. Eleição para o Senado, deputados federais e estaduais, né? Presidente e governadores. A imprensa cobra assim: dia 3 de outubro. Você acorda para votar e no jornal: hoje os brasileiros saem para escolher os seus representantes. Como vocês se sentem quando escutam isso? Meus representantes? Claro que eles não nos representam, porque nós somos muito melhores que eles. Nós pagamos todos os impostos, nós não compramos recibos para não pagar imposto, nós não baixamos minisséries em torrents, nós não xerocamos livros, nós não paramos em fila dupla, nós não burlamos o sistema, nós não passamos em sinal vermelho, nós não paramos em faixa para idosos. O Brasil é um país estranho, de espíritos altamente evoluídos, que por azar elegem pessoas corruptas. E por isso podem reclamar, porque afinal de contas o povo é muito melhor que os políticos.
Esquecemos nós que nós selecionamos dentre nós pessoas para estar lá. E quando nós melhorarmos quem está entre nós, nós melhoraremos quem está lá. Óbvio, não vou negar que é preciso uma reforma política, porque afinal de contas, se um homem de bem se candidatar, imagine se vocês receberem essa informação. Sabe Rossandro da Paraíba? Sei, ele se candidatou a vereador na cidade dele. Sabe o que as pessoas iam dizer? Coitado, está fascinado, Jesus. Não é verdade? Claro que a gente tem que fazer uma reforma, claro que os bons têm que se sentir atraídos pela coisa pública e ir lá, claro que sim, não estou negando que tem muita coisa para ser feita, mas nós precisamos entender que, além dessa luta por uma reforma política, por mais dignidade, por mais ética e por mais justiça, eu tenho que apenas não só reclamar e participar da transformação deste país. Eu tenho que ser, no meu ambiente, um agente de mudança. Se eu, por exemplo, às vezes eu vou dar uma palestra em escola pública e o pessoal fala para mim, Rossandro, nós temos um problema aqui no município. Qual é? É porque os professores dão aula no município de manhã e em escolas particulares à tarde. Eu disse, qual é o problema? É que quando eles têm que ir para o dentista, sempre é de manhã. Quando eles têm que atrasar, é sempre de manhã. Quando o carro fura o pneu, é sempre de manhã. A aula começa de 7, eles chegam de 7h30. A aula termina de 11h30, eles saem de 10h40. Mais de tarde, na escola particular, a aula começa de 1, eles chegam de 12h30. A aula termina de 5, eles saem de 5h50. E aí, política é só corrupto político. E eu ligo para o SAMU e você não atende, porque você está no WhatsApp. E de repente o socorro não chega a tempo e a pessoa morre. E a culpa de quem é? Existe uma cadeia de responsabilidades. E eu sou um servidor público e eu te atendo mal, porque eu tenho estabilidade de emprego. Eu não dou aula porque você não pode fazer nada comigo. E a corrupção é só em Brasília. E aí eu reclamo. Como? E depois digo, esse país não pode ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Tem alguma coisa errada nessa informação. É simples. Nós todos fazemos parte de um processo. Estamos no mesmo barco. Não só Brasil, mas planeta Terra, na mesma nau. É preciso que o projeto humano dê certo e depende de nós, não apenas dos outros. É hora de assumir a responsabilidade pessoal por estar no mundo e agir de forma ética, além de cobrar a ética dos outros. É preciso entender que se eu quero fazer uma divulgação do Espiritismo, eu não preciso nunca fazer uma palestra. Como diz Francisco de Assis, pregar o Evangelho sempre, falar dele de vez em quando. Porque quando eu estou no meu meio de trabalho sendo o decente, eu estou pregando o cristianismo. Quando eu sou o que no trabalho todo mundo fala mal dos outros, mas eu não faço isso. Quando eu estou num ambiente que todo mundo resolve ser mal-humorado e atender mal, mas eu atendo bem, eu estou divulgando o Evangelho melhor do que qualquer discurso, porque discurso é fácil ser feito. Lê o livro, decora e fala. O que a gente precisa hoje é de ação. Os discursos se esgotaram. Por melhores e bem intencionados que eles sejam, nós precisamos agir, parar de reclamar de um país que a gente não percebe que temos uma contribuição particular para fazer. É quando, por exemplo, eu chego na escola do meu filho e contribuo com a educação dos professores e não humilho os professores quando eles tentam educar meu filho. É quando aquelas mães que fazem um grupo do terceiro ano B da escola tal, no WhatsApp não fica achincalhando o educador e colabora com a educação. É quando o pai e a mãe chegam no colégio e diz assim: professor, eu quero que você ajude meu filho, eu quero que você eduque meu filho. E o professor acredita, sabe disso. Aí finalmente um dia aquele menino faz uma coisa terrível, o professor vai lá e dá um limite. Ele passa um WhatsApp para o pai e para a mãe, que antes que termine o expediente, chega no colégio, crente que o filho dele é uma criança cristal ou índigo, e vai para a cara do professor e diz assim: quem você pensa que é para fazer isso com meu filho? A pergunta que os professores fazem: o que pode consolar um educador quando ele, tentando fazer uma tarefa que os pais não têm feito,
ao invés de ouvir muito obrigado por colaborar com a educação do meu filho, escutam quem você pensa que você é. Uma vez um professor me perguntou isso num congresso. Eu disse: sabe o que pode consolar um professor na hora dessa? Ele disse: o quê? Eu disse: feche os olhos e pense: ainda bem que esse filho é dele, não meu. Reclamamos de professores, reclamamos de escola, reclamamos de governo, reclamamos de parentes, reclamamos do casamento, e nunca paramos para agradecer tudo. E aí fica tóxico o ambiente, porque aí inclusive você fica sem assunto, né? Você entra no elevador, se tiver frio, aí você diz: mas tá frio hoje, né? Tá muito frio. Se tiver quente, mas tá quente hoje, tá quente demais. Você viu piscando? Vi. Esse pai não tem jeito. Tem jeito não. E fica reverberando, ecoando a conversa superficial, sem visão de profundidade sobre a contribuição que a gente tem que dar para o mundo de hoje. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente já fez diferente. A gente está aqui porque a gente já participou do transtorno. A gente foi o autor do caos, da corrupção. Aí Papai do Céu diz assim: volta lá, recebe essa mensagem rediviva e reaviva teu coração no Evangelho e ser um instrumento da paz. O pedido de São Francisco não é a confirmação de que ele seja, é o desejo de ser. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Ele não diz: Senhor, eu sou um instrumento da tua paz. Ele deseja e ele pede a Deus para que na vida dele Deus opere de modo que ele seja um instrumento de paz. E onde houver ódio, que eu leve o perdão. Sabe o que a gente faz? A gente divide no Brasil no meio, entre um grupo político e outro, briga até com o parente em casa, por pessoas que não sabem nem que a gente existe. O ano que vem está bem claro que vai ser mais um ano de profunda divisão nesse país. E eu vejo espíritas nas suas redes sociais defendendo um dos lados como se fosse a mais pura e cristalina verdade, e atacando o outro como se fosse a representação do Satanás. E eu me pergunto se esse mesmo Facebook ou o mesmo Instagram teria a mesma intensidade de postagens sobre a mensagem de Jesus. Se seria possível, pelo menos fazer assim: para cada post defendendo o grupo e atacando o que eu acho que está errado, eu coloco no Evangelho do Cristo no meu Facebook, no meu Instagram e nas minhas postagens e repostagens dentro dos grupos de WhatsApp de família. Será que eu consigo fazer isso, esse equilíbrio de forças? Ou será que eu tenho aquela visãozinha bem He-Man contra esqueletos, Thundercats contra Murra, Pipiu contra Frajola? O bem e o mal sendo sempre bem, eu e os meus, e mal os outros. O mundo é mais complexo do que a gente imagina. É tão complexo que até o Batman está lutando contra o Superman agora. É muito mais complexo do que eu achar que eu estou certo e que o outro está errado. Uma luta em que cada grupo quer se afirmar negando e destruindo o outro, e ninguém disposto à concórdia, ninguém disposto a perceber erros e acertos de ambos os lados. Como é que eu peço a Deus para ser um instrumento da paz, se eu estou sendo um instrumento do conflito? E isso não quer dizer imobilização política, e que eu não seja uma pessoa que lute pela ética e pela dignidade. Isso também não quer dizer que eu não tenha direito de escolher um dos lados e defender a minha visão de mundo. No entanto, eu não preciso fazer isso atacando. Certa feita eu fui chamado para um culto ecumênico. Quando eu cheguei no culto ecumênico, que é aquela formatura de universidade em que vai representante de várias religiões. Quando eu cheguei no culto ecumênico, havia umas 5 religiões representadas e eu era o espírita. Vocês sabem que o culto ecumênico espírita é o que mais chama atenção, porque é o exótico. Primeiro eles esperam que a gente vá com uma roupa bem estranha, a gente chega lá normal. Que a gente faça algum ritual, a gente não faz. E aí eu vi que um dos representantes de uma das religiões estava muito irritado com a moça do cerimonial, fazendo assim na programação. Bem lá no final do centro de convenções eu vendo aquela pessoa agoniada.
E a moça sobe com uma programação bem tensa em minha direção, porque na programação eu era o último a falar. Quando ela chegou perto de mim, eu disse: eu sei. O que foi? Ele não quer que eu seja o último, não é isso? Aí ela fez: você é médium também? Eu disse: não. Deu para perceber que ele quer falar depois de mim. Pois é, professor, mas o problema não é esse. O que é? É que ele disse que depois que o senhor falar, ele vai lhe atacar. E atacar o espiritismo. Eu disse: tudo bem, deixa ele atacar. Pode me botar antes dele. Aí eu mandei um WhatsApp para a galera lá de cima. Eu disse: vocês me conhecem. Eu não sou espírito de luz, ainda. Significa dizer que dificilmente eu vou ouvir ficar calado. E vai ser muito constrangedor para os formandos, em vez de ter um culto ecumênico, ter um atentado terrorista. Então, me ajudem e me iluminem para que eu seja um instrumento da paz. E assim comecei a falar sobre como estava lindo aquele evento em que as pessoas de forma madura conseguiam estar juntas, convivendo com as diferenças. Porque só pessoas maduras tinham a capacidade de, mesmo discordando o outro, respeitar profundamente o ambiente e as opiniões. Que era comum da mentalidade madura perceber que eu não preciso abrir mão do meu ponto de vista, mas tenho o dever de respeitar o ponto de vista do outro. E comparando quem não faz isso, é comum durante o período da adolescência, sem desqualificar o adolescente, apenas porque nessa época, comumente, o adolescente afirma sua identidade na negação dos demais. Por exemplo, um adolescente que gosta de heavy metal critica o que gosta de música sertaneja. O que gosta de esportes radicais critica o que gosta de jogos digitais. E assim, para afirmar seu próprio grupo, ele nega o do outro. Mas é claro, é típico de pessoas que não têm a maturidade ainda que deveria ter. Mas não é o caso desta mesa e destas pessoas que estão aqui, que certamente na maturidade que possuem, serão capazes de pregar o Evangelho, cada um do seu modo, respeitando a forma dos outros. Falei do Evangelho, falei de Jesus, citei umas passagens de Paulo. Terminei, quando eu virei, o indivíduo estava vermelho. Porque ele não podia mais falar mal. Porque ele ia se identificar como o imaturo da mesa. E assim, apesar de na época eu estar pronto para a guerra, eu pedi para ser um instrumento da paz. Na minha casa, eu fiz o seguinte, porque a gente sempre fica dizendo que vai se encontrar com os parentes e termina nunca se encontrando. Então nós criamos um critério na minha casa, que uma vez por semana, impreterivelmente, todas as pessoas se encontram da família na minha casa. E é maravilhosa a experiência. É fantástico. São católicos, evangélicos, espíritas, eleitores dos mais diversos candidatos. E uma vez o meu concunhado chegou para mim e eu disse assim: você vive sempre pedindo para eu votar no seu candidato. Eu não vou votar nele, mas eu queria que você me dissesse por que você vai votar. E se você vai escutar, vou. E eu deixei ele falar pela primeira vez. E eu notei que ele tinha argumentos, baseados no ponto de vista dele, que justificava o voto dele no candidato dele. Como eu escutei com muita calma, ele achou que tinha me convencido. Então você vai votar nele? Não, não vou votar nele. E por que você escutou? Porque eu queria ouvir seu ponto de vista, eu acho saudável isso. Aí ele começou a fazer piada comigo. Eu disse: não adianta, você não vai me irritar. Ele disse: por quê? Porque eu amo você. E essa pessoa que você está defendendo, eu não conheço. E eu não vou brigar com você por causa dela. Aliás, eu queria só te avisar um negócio, que também não sabe quem é tu, não. Portanto, você pode votar nele ou nela, cada um pode ter uma religião que quiser, mas a gente se ama e a gente se respeita. E é importante que a gente aprenda a conviver com os outros. Porque eu preciso viver num mundo diverso, e não num mundo em que eu apague as diferenças para ser só como eu quero, só como eu penso e só como eu desejo. Eu não preciso abrir mão do meu ponto de vista, mas tenho que respeitar o ponto de vista do outro. Aí eu saio do conflito para a concórdia. Eu não encaro que o outro é mau. Eu simplesmente penso que cada um vê o mundo e pensa que a solução política vem de uma perspectiva diferente, como também a visão de religiosidade. Eu paro de viver essa angústia
de viver sempre o mundo a partir dessa perspectiva. Além de reclamar compulsivamente sobre o ambiente político do Brasil, nós temos também as profundas reclamações familiares. Comumente as pessoas acham que nasceu na família errada, que a cegonha teve um problema no código de barra e bateu no canto errado. Talvez naquele dia o controle de qualidade não tivesse muito bom e você caiu no canto errado. Eu sei que tem uns parentes que a gente pensa assim: eu sei que eu tenho muito compromisso, quando eu desencarnar eu tenho muita coisa para acertar, mas eu quero pelo menos uma primeira pergunta: por que aquela criatura nasceu na minha família? Eu sei. A gente tem essa sensação falsa. É muito comum as pessoas reclamarem. As pessoas têm uma visão infantil de família. E comumente chegam e apenas reclamam. E dizem: meu pai não me amou, minha mãe não me deu atenção, meu irmão competia comigo. E sempre com um tom de crítica, de lamento, de angústia, se dizem vítimas. Mesmo sendo espírita, sabendo que a gente está invertendo papéis. Mesmo assim, vítimas. Uma vez chegou uma pessoa para mim e fez: eu sou carente, culpa da minha mãe que não me dava atenção. Geralmente quando alguém diz isso no consultório, você fica procurando saber que posição a pessoa ocupa na família. Porque dependendo da hierarquia do filho, a tendência psicológica de alguns comportamentos. Por exemplo, o filho mais velho eu chamo de a experiência. Você testa tudo nele. Geralmente ele é mais obediente, certo? Depois vem o do meio, o carente. Ninguém me ama, ninguém me adora, ninguém me chama do meu amor. E finalmente o caçula, que você pode bater para sangrar, mas ele só faz o que quer, ele vem para lhe desmoralizar. Ele quebra todas as regras da família. Ponto. Mesmo que seja uma família maior. Fizeram uma pesquisa com mais de 150 mil líderes no mundo e nenhum era o filho mais velho. Todos tinham um irmão mais velho. Eles eram aqueles que vinham para tentar mudar. De Florence Nightingale a Mahatma Gandhi, a que você imaginar, nenhum era o filho mais velho. Porque cada um cumpre uma função, uma orquestração da família. E aí eu perguntei para ela: então sua mãe não te dava atenção? Não. Eu perguntei: quantos irmãos você tinha? Ela fez: 15. Aí eu respirei profundamente e disse: ela não te dava atenção? Não, não me dava atenção. Você já parou para pensar que quando você caía, seu irmão estava com febre? Quando o outro estava com o dedo quase na geladeira, o outro estava puxando a panela do fogão. Sua mãe é uma sobrevivente de uma creche. E você hoje é uma médica. Mantém sua família. E você está me dizendo que sua mãe te deve? Tem certeza que a conta é essa? Pensa direitinho comigo. Ela te deve? Geralmente a pessoa fica calado, né? Outro cara chegou: meu pai era um alcoólatra, eu odeio ele, todo domingo estava bêbado. O que seu pai fazia? Ele carregava peso no porto. Não sei como é que chama aqui, se é chapa, lá é chapeado, que carrega o navio. E como era a vida dele? Ele trabalhava de 5 da manhã às 10 da noite, todos os dias, de segunda a sábado. Então teu pai trabalhava de 5 da manhã às 10 da noite, todos os dias, de segunda a sábado? É. E no domingo tomava cachaça? Sim. E tu fazia o que no lugar dele no domingo? Trabalhando de 5 às 10. Tu tomava todas também. Ele resetava, cara, para poder continuar vivendo. Era uma vida tão mecânica, tão robotizada, que no domingo ele desconectava dele mesmo. Ele bebia para esquecer o quanto era difícil a vida que ele tinha. Mas me diz uma coisa: segunda-feira, o que é que ele fazia? Ele fugia de casa? Não. Ele ia para o porto e começava tudo de novo. E com isso ele fazia o que, esse dinheiro? Ele só bebia? Não. Ele manteve a casa. Ele pagava a feira. Ele pagava as contas. Ele pagou meu colégio. E se você hoje é juiz, e você acha que teu pai te deve, e o teu pai que te deve, faz de novo essa conta. Se você fosse seu pai, lembrando de Anete Guimarães falando da vida de Chico Xavier, né? Se você tivesse da infância de Chico Xavier, você seria Chico Xavier? Se você tivesse a vida do seu pai, trabalhando de 5 às 10 num porto, carregando peso,
você seria melhor que ele? Veja a arrogância que a gente tem de julgar e jamais perceber que essas pessoas fizeram mais do que podiam e nos deram mais do que tiveram. Eu lembro muito de uma música de Djavan, lá de Maceió, que diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá? Também lembro de uma música de Renato Russo que diz: você diz que seus pais não lhe entendem, mas é você que não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo, mas isso é um absurdo. Eles são crianças como você. É o que você vai ser quando você crescer. Se coloca lá e olha para trás em retrospectiva e pensa: que incrível. Com maturidade, a gente para de reclamar dos pais, da família e agradece o que pôde ser dado. Porque se criou uma visão infantil de família, está na hora de acordar e ver como é a realidade. E observar com gratidão o que cada um fez e pôde fazer. Essa é a experiência. Porque um dia, quando a vida diz que seus pais têm que voltar, e que um dia você chega num lugar chamado velório para devolver seus pais, você nunca lembra da viagenzinha da Disney, se teve ou se não teve. Você nunca lembra se pôde ou não ser dado um telefone. Você lembra das coisas mais simples. Você lembra de uma noite inteira de febre com a sua mãe colocando a mão na testa até a febre passar. Você lembra de um dia que você pegou insolação na praia e seu pai passou a noite inteira abanando você para você conseguir dormir. Você lembra que aquele homem, às vezes rude e difícil, nunca deixou de ser honrado e honesto e nunca deixou de educar a família. E que todos os filhos tiveram mais que os pais. Mesmo assim, a gente reclama. A gente é incapaz de experimentar o poder da gratidão. Querem fazer um teste sobre o poder da gratidão? Levantem-se, por favor. Vocês têm várias pessoas que vocês conhecem aqui, não tem? Neste ambiente, que frequentam o mesmo centro, tal, parentes. Eu quero que vocês livremente saiam de onde vocês estão e façam o seguinte: olhe no olho, preste atenção, olhe no olho e diga: muito obrigado por você existir na minha vida. Agradece. Muita paz. Não está na hora do remedinho? Eu vou tomar logo. Ninguém vai nem perceber. Muito obrigado por lembrar do remedinho da minha vida. Estou te ouvindo. Também agradeço. Cuidado para não rolar um clima, é só para agradecer. Cuidado. E aí, queria que vocês também agora pensassem que nenhum de nós estaria aqui hoje sentado neste lugar se não tivesse muito amor antes para permitir que a gente estivesse aqui. Nenhum de nós faz nada sozinho ou é autor da própria vida. Somos todos resultados de muita gente. Se um dia você acha que
você não presta e que não merece se amar, repense. Porque foi muito investimento do alto para que a gente estivesse aqui. Foi muito planejamento e amor para que a gente estivesse aqui. Todas as dores forjaram em nós um ser melhor. E as dores de hoje estão forjando na gente um ser melhor ainda. E como diz o livro de Eclesiásticos, para Deus o melhor das coisas é o fim e não o começo. Porque no fim a gente entende o porquê de todas as coisas. No fim a gente entende o tudo da graça. No fim a gente entende por quê. Porque um pai mais difícil, a gente entende que era o que a gente precisava. Porque cada um... Assim eu paro de reclamar e passo a agradecer. Eu não me omito de agir politicamente, mas eu sobretudo começo a agir nos limites. Eu observo o que cada um fez. E por isso eu queria que agora nós fizéssemos uma prece de gratidão. E por isso mesmo eu queria que vocês fizessem isso de olhos fechados, para poder se entregar plenamente a esse processo, imaginando ele como curativo, libertador e de perdão. Que você vai reconhecer agora, quando nós juntos formos cantar essa música, juntos, uma música de gratidão a todas as pessoas sem as quais nós não estaríamos aqui. Então, pensando em cada uma delas, certamente muitas nem mais aqui no plano físico, você deixa seu coração em profunda gratidão dizer assim: eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Pode cantar mais alto. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você, mas como é grande o meu amor por você. E quando você chegar em casa hoje, você vai ligar para várias pessoas e agradecer. E se seus pais estiverem encarnados, você vai agradecer. Porque tem dia que os pais se perguntam: será que eu estou fazendo a coisa certa? Aí você vai chegar e vai olhar no fundo dos olhos e dizer: você é fantástico. Muito obrigado por você existir na minha vida. Mesmo que um dia eu tenha te dito que eu te odeio ou te odiei, é mentira. Na verdade, eu amo você profundamente. E aí você vai perceber que há muito tempo você já é feliz. E vai agradecer por tudo que já tem. E vai deixar de ter a infantil lista da falta, para finalmente todo dia poder ler a grande lista da conquista do amor. Muita paz a todos vocês.
Obrigado pelo carinho, gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Olha aí. Que beleza. Obrigado pela mensagem. Mensagem que esclarece. Mensagem que nos traz paz, nos traz conforto. Muito obrigado por essa maravilhosa explanação, por esse momento tão mágico que o Rossandro Klingen nos oferece. Na sequência, o Rossandro ainda vai ficar uns 30 minutos, né, para dar autógrafo. Depois ele vai correndinho, mas ligeirinho para o aeroporto para ir embora. Né? Mas é interessante. Muito obrigado pela participação. E na sequência nós vamos ter o intervalo, tomar um cafezinho, todo mundo querendo tomar um cafezinho. E depois às 4h nós voltaremos com a palestra do Simão Pedro. Portanto, vamos ao intervalo e depois a gente volta dentro de 30 minutos, tá bom? Tá, né? Olha. Muito obrigado. Até daqui a pouco.